neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Você não deve esperar o dia em que você vai sozinho diante do trono se apresentar para ser julgado. Porque a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é julgada aqui, na terra, agora, no presente século, neste momento. O juízo deve estar dentro da casa de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo disse, para que não sejamos condenados com o mundo. E o mesmo São Paulo afirma na primeira carta aos Coríntios capítulo 6, que estes santos hão de julgar o mundo e até mesmo os anjos. Portanto, cada um deve comparecer perante o tribunal de Cristo agora, enquanto pode se arrepender, enquanto tem alguém para interceder por você. O sacrifício do Cordeiro que está no trono, a intercessão. Então, enquanto você está aqui, busque o trono do julgamento, o auto-julgamento através da palavra. E aquilo que você vê que está errado, se arrependa, chore o seu pecado, e haverá então salvação para você. Haverá alguém
que possa interceder por você. Esse é Jesus Cristo. Agora, lembre-se, enquanto você está aqui, porque caso contrário, depois você irá diante do trono, sozinho, sem ninguém poder falar por você, sem nenhum advogado. Agora é tarde demais. Mas isto seria justamente o princípio de uma obra de salvação na vida do crente, quando ele se aproxima do altar arrependido, porque é claro que se a pessoa não crer, não pode se arrepender. É justamente uma fé que nasce no coração do pecador, é que o leva ao arrependimento. Fé na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se convence do pecado, mas pela fé ele se aproxima do trono da graça. Daí então o Senhor aperfeiçoará aquela obra, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. O novo nascimento deve ser indispensável na vida de cada pessoa que almeja encontrar-se com Deus no destino eterno. Cada um que pensa que está salvo, primeiramente deve ter certeza do seu novo nascimento. O novo nascimento é uma coisa que deve ser revelada pelo próprio Espírito Santo à pessoa. Você terá a revelação do seu novo nascimento. E como uma criança que nasce, recebendo os devidos cuidados, a devida alimentação, vai crescendo, assim também é a vida espiritual. Quando nascemos de novo, temos de crescer sob os cuidados paternos do nosso Pai divino, usando a sua palavra correta, que é o pão dos céus, o alimento, para nos nutrir as nossas almas e assim crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, o que significa de revelação em revelação, de glória em glória, de fé em fé. Você hoje tem fé para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, mas amanhã aquilo se torna rudimento para você, porque você vai adiante. Aquilo é simplesmente o primeiro passo. Hoje você não gostaria que ninguém segurasse na sua mão para que você desse um passo. Isto estava querendo dizer que você tinha sofrido um derrame cerebral ou qualquer outra coisa assim, e não estava podendo andar sozinho? Mas quando criancinha, você não dispensou isto. A mão da mamãe e do papai para dar os primeiros passos. Mas logo vem o crescimento. E isto significa também aperfeiçoamento. Conhecendo o Apocalipse, nós já vimos que ele não se trata unicamente da revelação da pessoa de Jesus Cristo, mas agora já encontramos que se trata também das obras de Jesus Cristo. Uma revelação das obras de Jesus Cristo em sua igreja durante as eras. E vamos lembrar que o que fez diferença entre Abel e Caim foi a revelação. O que fez diferença entre Raabe e todo o povo que estava perecendo, sendo ela uma meretriz. O que fez diferença entre ela e a primeira dama da cidade foi a revelação. O que fez diferença entre Daniel e todo o reino babilônico
foi a revelação do Espírito Santo, o que fez diferença entre Maria Madalena, que tinha 7 demônios, entre aquela senhora, esposa do sumo sacerdote, que nunca tinha pecado, foi a revelação. A revelação traz a pessoa a um nível em que ela pode ver não somente a Deus, não somente as obras de Deus, no mundo, na natureza, nos astros, nas estrelas. Isto está tudo muito bem, mas ela passará a ver as obras de Deus em si mesma. Agora, isto é o que interessa. O livro é composto de receitas maravilhosas. As donas de casa, criteriosas, laboriosas, que amam o posto do dever e quer sempre agradar ao marido com uma novidade culinária, elas estão sempre buscando receitas. Elas estão sempre aperfeiçoando o cardápio, a sobremesa, etc. O livro do Apocalipse é um livro maravilhoso. Ele revela toda a Bíblia Sagrada. Sim, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, mostrando o que Ele fez. Quer dizer, todas as suas obras. É uma revelação porque os próprios discípulos não conheciam estas verdades registradas. Mas não vamos apenas nos discípulos, pois se tratavam da maioria de homens indoutos, sem letras. A falta da revelação de Jesus Cristo não permitiu de maneira alguma que aquilo que eles liam nas sinagogas, os rabinos liam todos os sábados, os fariseus conheciam o Velho Testamento de cor. Eles sabiam, eles liam ali que uma virgem iria conceber, que o Messias viria. Mas a falta de revelação do livro pelo qual João chorou, porque ninguém podia olhar sequer. A falta da revelação deste livro, desta palavra que é Cristo, levou-os a preferir um homicida e crucificar a Cristo, o qual eles cantavam, o qual eles pregavam nas sinagogas. Não está acontecendo diferente. Crucificaram a Cristo novamente. Têm traspassado as Escrituras com suas lanças de credos e dogmas. Sim, têm traspassado a Cristo novamente com suas lanças dogmáticas. Mas voltando aos discípulos, veja, etapa do novo nascimento, etapa de um período em que estava acompanhando a Jesus, eram crentes. Mas eles fizeram uma pergunta a Jesus, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, e conforme a pergunta da pessoa, você logo conhece que tipo de revelação ela tem. Eles perguntaram: restituirás o reino a Israel nesse tempo? Qual foi a resposta de Jesus? Não vos compete saber os tempos ou épocas. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como um reino terreno, restaurando Israel. Ali na beirada, na beira do Pentecostes, depois de comer com Jesus, depois de andar com Jesus, depois de serem crentes há muito tempo, e verem milagres, coisas tremendas, ainda estavam pensando que Jesus estabeleceria um reino terreno.
Eles ainda estavam pensando. A pergunta revelou claramente o pensamento que eles tinham. Restituirás o reino de Israel neste tempo? Não vos compete saber os tempos ou épocas. Isso mostra que eles estavam pensando que Jesus estabeleceria um reino terreno. Porém, se tratava de um reino espiritual, o que ele ia edificar. Logo dali a poucos dias, eles receberam essa revelação. E recebendo a revelação de que o reino era espiritual, então eles deram até suas próprias vidas. Não esperaram mais em grandes coisas aqui na terra. Muitos estão pensando que Deus tem que estabelecer um reino chamado cristão aqui na terra. Não, isso é engano. A prosperidade nesse sentido mostra que Deus tem deixado a igreja. Jesus disse que eis que estou à porta e bato. Isso é aos laodiceianos. É a era em que estamos vivendo, e quem está na porta batendo é porque está do lado de fora. A profecia de Billy Graham já se cumpriu há muito tempo. Ele disse: o Espírito Santo deixará a igreja e ela não perceberá. Agora, Jesus Cristo estava falando, sempre falou, sempre apresentou um reino espiritual, mas mesmo seus discípulos, como mesmo muitos crentes hoje, nesse instante, ainda estão pensando que Deus está obrigado a sustentá-los aqui, nesse nível que o mundo está buscando ansiosamente. Estão pensando que estão postos na terra para cuidarem das coisas terrenas. Então aí você encontra a igreja metendo o nariz no que não é da conta dela. Se ela estivesse preparando a criança, estivesse preparando os jovens, estivesse entregando para a nação pessoas cristãs, as nações estariam diferentes. Porque esse é o papel dela, essa é a missão dela aqui na terra. Mas ela tem feito uma salada, tem feito uma mistura, tem se ocupado como Marta. Marta estás ansiosa. Marta queria servir a Cristo com as coisas materiais. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Foi a revelação que fez a diferença da escolha. Ele mesmo não lhes podia declarar sua posição no reino, porque o Pai não havia revelado. Porém, logo depois de sua morte e ressurreição, e neste preciso tempo de seu ministério intercessório, ele pôde mostrar aqui nesta revelação de si mesmo a João, em Apocalipse, o que faria e significaria sua glória e presença na igreja. Você mesmo não pode saber sua posição neste reino até que você morra e nasça de novo. Tenha esta ressurreição espiritual. Porque nem mesmo Jesus sabia. Mas logo no Apocalipse, após a sua morte, após a sua ressurreição, então ele pôde mostrar claramente o que ele significaria, o que ele faria durante as eras da igreja e o que ele faria com esta igreja. Agora vocês querem ver uma coisa tremenda que ele nos mostra? Nesta revelação, ele nos diz como será o final do diabo. Aqui, ele nos diz como será o final do diabo. Ele nos mostra como será o final da igreja noiva. O que acontecerá com ela. Ele nos mostra o que aconteceu com Jó.
depois de raspar suas chagas com pedaço de telha. Vejam, pensam bem, um homem que tinha tudo a toque de botões, um homem que tinha tudo nas mãos, e raspar as chagas com um caco de telha, perder tudo, todos os seus bens. Mas com o fim de Jó, o final de Jó, o último estado de Jó, o Apocalipse revela o último estado desta igreja, a qual ele tem visto como sofredora. Tenho visto as tuas obras, tenho visto o teu sofrimento. Ele está falando individualmente com cada cristão. Tenho visto os seus passos. O Apocalipse mostra o fim desta igreja, igreja noiva, isto é, o seu último estado. O Apocalipse mostra o último estado do diabo. Ele será lançado no lago de fogo e será exterminado de toda a face do universo. Nunca mais haverá queda, nunca mais haverá inferno. Tudo desaparecerá depois do julgamento do trono branco. Mas antes de tudo, ele tem que começar esta obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mas quando é que você quer que ele comece essa obra em você? Quando ele já está voltando? Já está chegando? Você quer ir com todo o tempo? O dia de amanhã não nos pertence. Estão crucificando a Cristo novamente, rejeitando a mensagem do profeta, rejeitando a mensagem precursora do arrebatamento. E o que quer você fazer? Esperar o que para crescer? Para que Cristo aperfeiçoe esta obra em você? Agora peça a Ele, dá-me esta bênção. Sacrificado foi o Senhor pelos pecados teus, mas dentre os mortos ressuscitou e viva está nos céus. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com esta incredulidade tu estás crucificando outra vez. O pecador que Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O Senhor te abençoe, ouvinte amado, enquanto você aceita estas verdades e deixa que o Senhor Jesus Cristo aperfeiçoe a sua fé através dos atritos, das aflições, do combate contra o pecado, contra as obras infrutuosas das trevas, em sua carne, em nome de Jesus Cristo. Receba esta bênção agora. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite.
Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. tabernaculodafebrasilia.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Oh, toma a cruz e segue-me, ouvi Jesus dizer, pra te salvar da cruz morrer, entrega-te hoje a mim. Por onde me conduzir, por onde me conduzir, a Cristo meu mestre irei seguir, por onde me conduzir.
Deverá Jesus carregar a sua cruz sozinho e o mundo todo estar livre? Há uma cruz para cada um, e há uma cruz para mim. Esta consagrada cruz carregarei até a morte me libertar. Então no rapto irei para casa e terei uma coroa para usar. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ouvintes preciosos, os céticos, os incrédulos, criticam e zombam o grande ensinamento, um ensinamento fundamental da fé cristã, de um Deus que permite aos seus fiéis sofrerem com a promessa de uma recompensa eterna. Deus pode salvar a toda a humanidade sem que ninguém sofresse coisa alguma. Haja visto que, quando Ele criou o primeiro homem, Adão, a sua criação original, depois veio um subproduto do homem, que é a mulher. Por isso ela deve estar sempre à sombra do varão. Deus não criou o homem ali e a mulher aqui à parte, como uma criação original também. Ele criou o homem. Gênesis capítulo 5 diz: macho e fêmea. E depois, então, tirou do homem a mulher. Tirou o feminino do homem. Por isso todo homem deve ser homem e toda mulher deve ser mulher. O híbrido, o cruzamento de espírito, tem causado a perversão profetizada e condenada por São Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 1, e referências. Mas ele tirou o feminino do homem. Portanto, nenhum homem deve ter nada de feminino. E nenhuma mulher deve ter nada de masculino. Mulher é mulher, homem é homem. Cada um deve estar agradecido a Deus e pedir força ao Senhor para ser homem. Agradecida ao Senhor por ser mulher, ser uma matriz, para trazer filhos, trazer homens, trazer mulheres ao mundo, ser a rainha do lar, ser a joia mais cara que existe na terra. É aquela mulher conforme Salomão procurou. E disse que dentre 1000 ele não encontrou nenhuma sequer. O grande sábio Salomão. Mas Cristo preparou esta mulher. Cristo encontrou esta mulher. E cremos que estamos falando a este tipo de mulher. Mas é bom fixarmos a coisa para não ficar mal entendido. Deus tirou o feminino de Adão. Essa foi a criação original. Tirou o feminino de Adão. Portanto, o homem deve ser homem.
deve ser masculino e não ter nada de mistura com o feminino em si mesmo. E nem tampouco a mulher deve ter mistura de masculino consigo. Ela deve ser feminina. Porque foi tirado o feminino do masculino, foi separado por Deus. E os dois se unem agora através do casamento, legitimamente através do casamento, que é a primeira instituição, se é que podemos dizer assim, instituição social da terra. É o casamento, é a união oficial, é o homem tendo uma disjuntora, deixando seu pai e sua mãe se unindo a sua mulher e sendo os dois um. Ali está o masculino e o feminino, mas em corpos distintos, determinados especificamente, cada um para a sua missão, respectivamente falando. Homem, missão de homem. Mulher, missão de mulher. Não tente cruzar a coisa, porque aí vem o híbrido. E você vê que lá no Velho Testamento Deus não aceitava essa mistura, o híbrido, nem mesmo das sementes. Nem mesmo das sementes. E os cientistas já comprovaram o que está resultando dessa carne híbrida, esses cruzamentos e a consequência que tem trazido sobre a humanidade, sobre o ser humano, da coisa híbrida. O resultado é este, que elas estão tomando forma masculinas e eles tomando forma feminina. Isso, para ser explicado de público, parece ser até meio um tanto fora de ética. Mas não existe outro meio para se vencer a não ser conhecendo a verdade, a raiz das coisas. E Satanás não tem ética. Satanás está ensinando todas as coisas para as nossas pequenas crianças, aí, através das revistas, programas no cinema, na televisão e tudo mais. Então Satanás não precisa ter ética, só nós é que precisamos. Ele não tem ética, ele não respeita menor, nem maior, auditório misto, nem coisa alguma, para implantar uma imagem pervertida no caráter dos menores, dos adolescentes. Por isso nós também devemos desmascará-lo de público. Então daqui a razão pela qual nós necessitamos de fé. A fé que é uma revelação. E sobretudo, meus ouvintes, meus irmãos, minhas irmãs amados, filhos de Deus, tomar sobre si a sua cruz. Ora, eu fui órfão de pai, minha mãe foi o pai e a mãe do lar. E eu sei o que é uma mulher ter que arcar com a missão de um homem, sem sair do seu posto de mulher. Criar seus filhos como um verdadeiro pai, fazendo às vezes de mãe e de pai sem sair do seu posto de mulher. Isto não foi fácil, porque ela estava tomando sobre si a cruz de mulher, de mãe, e a cruz de pai, sem contudo sair do seu posto de mulher. Nos criou através do serviço doméstico, honestamente, com a Bíblia na mão. Posso dar esse testemunho de público, porque eu creio que há muitas mães nesta hora que vivem da mesma forma.
orando de madrugada, durante o dia, jejuando e orando como São Paulo ensinou às viúvas. E rogos dia e noite, lágrimas nos pés do Senhor, para que, de fato, nós, seus filhos, pudéssemos ser salvos, filhos de Deus, e pudéssemos, ao passar do tempo, nos orgulhar da conduta daquela mãe, da hombridade, do caráter cristão, do seu sofrimento. Estou falando de uma mulher que venceu, na verdade, arcando com uma cruz de pai e de mãe, sem sair do seu posto de mulher. Porque Jesus disse: tome sobre si a sua cruz. Porque as mulheres querem tomar sobre si as cruzes dos homens, as responsabilidades dos homens voluntariamente. Eu tenho dados aqui científicos, em uma revista científica, de quantos milhões de receitas de psicotrópicos, entorpecentes, usados por mulheres nos Estados Unidos, e a razão principal é esta: é que elas têm tomado responsabilidade sobre si, que não são para a constituição feminina, de uma maneira original, por natureza, por criação de Deus. Aquilo não é uma responsabilidade da mulher. Então a revista está mostrando, dando os dados de quantos milhões de receitas dadas somente em Nova York, sendo 70% para mulheres, 30% para homens. Isto porque elas estão arcando com responsabilidade, com cruzes que não são delas originalmente. E um padre falou isso em outras palavras. Ele disse: a mulher tem fugido de sua missão. E por isso, cada dia, a humanidade se tornará mais sacrificada. Agora, aqui não se trata de uma coisa de desvalorizar a mulher. Não. Deixe a mulher no seu posto. E ela é a joia mais rara. Ela não é a coisa barata da esquina, exposta a qualquer instante. O diamante não pode ser comum, e uma mulher é um diamante. E quanto mais comum a coisa fica, mais barato fica. E quanto mais você quer se comparar, se igualar com quem você não deve se igualar, mais você se desvaloriza. Eu me lembro de um grande cantor rei mesmo da voz, antigo. Eu não vou citar o nome porque então implicaria aquele que tentou sucedê-lo, mesmo tendo uma voz idêntica, mas não teve sucesso. Assim que aquele homem morreu, logo levantou outro cantor com a mesma voz, quem sabe até melhor um pouco, mas não teve o sucesso do outro. Eu não esqueci disso. Não tente igualar a outro. Quando Deus distribuiu, através de Josué, as tribos lá em Israel, aquele que fosse para plantar aveia, seria para plantar aveia. O que era para plantar trigo, então seria para plantar trigo. Ele disse: não tente plantar aveia quando você deve plantar trigo. Se você tem uma comissão de plantar trigo, você terá o seu valor. Tudo tem a hora certa. O pequeno parafusinho numa máquina, chega a hora dele ser colocado ali, e ele tem o seu valor.
indispensável naquele mecanismo. Ora, eu creio que os meus ouvintes já estão entendendo. Tome sobre si a sua cruz, a sua responsabilidade. São Pedro recomendou assim: não sofra como quem se intromete em negócios alheios. Mas se você sofre no seu posto do dever, isso te esmera, isto aperfeiçoa a sua fé, e você é mais do que vencedor. Vencer é suportar a prova. Vencer o diabo em suas armadilhas. Suportar a prova. Suportar a oferta de lugares que não lhe pertencem por natureza. Isto é vencer. As armadilhas de Satanás sempre aparecem como portas abertas. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é, contra a igreja, contra o homem revelado, contra a mulher revelada. Não é toda porta que se abre e você diz que é Deus que está abençoando. Eva recebeu uma semente da serpente e diz: o Senhor me deu. É claro que aquela lei era do Senhor, mas a semente não era do Senhor. A semente era da serpente, por isso Caim foi um homicida. A criação original de Deus, que era Adão, não podia ter uma semente homicida. Somente um subproduto, uma matriz, pode receber semente. Tratando-se do campo fértil da mulher, da fêmea, somente a matriz poderia receber essa semente. Por isso que a serpente não foi em Adão. Adão era uma criação original. O homem foi posto para ser o varão, o braço da mulher. Um homem dá o braço e a mulher sai ali distintamente, honestamente, vestida, composta. Oh, que beleza! Que coisa intangível é a família! Que coisa intocável é uma mulher casada, é uma virgem! Que coisa digna de respeito! Que coisa santa! Que coisa inviolável! Tome sobre si sua cruz agora. Tome. Há uma recompensa. Torne-se vencedora. Deverá Jesus carregar a sua cruz sozinho e o mundo todo estar livre? Há uma cruz para cada um e há uma cruz para mim. Esta consagrada cruz carregarei até a morte me libertar. Então no rapto irei para casa e terei uma coroa para usar. Prendera un Cristo y ele a cruz carregó. Porque tomou a cruz. Para o Calvário se encaminhou. Tomou a cruz, o Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Porque tomou a cruz, o Senhor
Negue-se a si mesmo agora. Tome a sua cruz, de mulher, de homem, e vamos todos juntos, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, vence o pecado, vence a corrupção e toda a perversão da verdade. Em nome de Jesus Cristo, tome esta bênção agora. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar, venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos o grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.